Eu quando eu vi o nome desta conferência, eu fiquei maravilhado. Veio dos céus o foco na visão. E aí, quando eu menos espero, o coordenador desse coisa fala: o senhor foi escolhido. O pastor Antônio me deu liberdade de escolher os preletores, só vou passar para ele. Ele falou: escolhe e passa para mim. Se eu tiver alguma coisa, eu vou te orientar. E eu escolhi para o senhor, foi tocado no meu coração. O senhor disse uma vez sobre a unção está na visão, e eu gostaria que o senhor falasse novamente sobre isso. E um pouquinho da tua vida. Então, meus amados, é algo muito sério, porque quando nós terminarmos esta conferência, você vai falar assim: gente, mas foi a coisa mais linda que já aconteceu. Não. Aí vai começar o seu ministério, depois dessa conferência. Porque até agora você estava numa igreja, você estava numa denominação, muitos de nós. Mas ontem nós tivemos uma reunião e o apóstolo Antônio tem batido muito nessa tecla. O nosso não é uma denominação, o nosso é um ministério. É diferente, nós temos que colocar em prática. E esse ministério recebeu do Senhor a visão para alcançar até os confins da terra. Porque nós temos uma tendência de levantar o nosso reino, o nosso ministério, a nossa cidade. Quantos mil habitantes tem na cidade de Alfenas, meus amigos? 90 mil. Imagina aqui a igreja transcultural com 90 mil membros. Oh, maravilha! Essa pastora e o pastor serão conhecidos no mundo inteiro. Mas o que são 90 mil diante de 8 bilhões? É uma gota d'água diante do oceano. Ela pode ser conhecida no mundo inteiro, mas Jesus não. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui, eu estou em casa. Quando eu vim assumir tempo integral na obra, eu vi o testemunho do apóstolo Antônio, nós temos algumas coisas em comum. Ele começou bem mais cedo. Mas eu em 95, eu sendo um gerente do Banco do Brasil, eu recebi um chamado divino. Agora eu quero você com tempo integral na obra. Eu tinha um filho, na época, com 19, o outro com 17, o outro com 15 e o outro com 13. 4 filhos homens, adolescentes e jovens. Então, quando o Senhor falou comigo, eu falei: então o Senhor vai falar com a minha esposa, porque antes de conhecer Jesus, certo? Eu já tinha conhecido Jesus há 14 anos atrás. Aliás, já tinha, em 95, 90, já 20, 14, 16 anos que eu tinha aceitado Jesus. Não, tinha 18 anos que eu tinha aceitado Jesus. Mas eu estava no banco, eu pensava: o Banco do Brasil, vou aposentar e aí depois eu faço isso. Ele falou: eu quero você tempo integral na minha obra. Eu falei: Senhor, mas não falta muito tempo. Ele falou: eu tenho pouco tempo para fazer grandes coisas. Então, falei: então fale com minha esposa, porque antes de te conhecer como meu Senhor e Salvador, eu te conhecia como filho de Maria, conhecia como isso, como dia, como aquilo, mas eu não conhecia como meu Senhor. Então fale com minha esposa, porque nós temos 4 filhos homens, nenhum deles, todos eles estudando em escolas boas e tal. Nós temos um padrão de vida que eu vou ver para me sair.
Fui falar com ela, eu falei, e olha, se ela falar que não, por amor a ela eu fico. E chamei, orei a Deus, fui falar com ela. Ela falou assim, filho, Deus falou com você? Eu falei, claro. Falou, então vamos. Falei, meu Deus, essa mulher é louca. Falei, mas eu tenho 4 filhos, já estão numa idade decisão. Chamei os 4 e mais ela. Falei, agora vamos sentar, vou falar com os 4. Porque eu não vou ter condição de dar o padrão de vida que eu tenho deles e que eles têm. E aí falei com os 4 meninos, certo? Sentei com eles. O segundo filho, eu falei assim, olha, falei com Deus assim, assim, assado. O segundo filho me falou assim, hoje um pastor também. Dos 4 filhos, só para vocês terem uma ideia, dos 4 filhos, 3 são casados, são pastores. O caçulinha está aqui, o Mateus, que nasceu no berço evangélico. Hoje é um dos diretores regionais e uma grande comissão. Todos eles envolvidos na obra. Esse segundo filho que mais tarde fez parte da equipe que foi plantar a igreja em Moçambique. Poucos anos atrás, João Citói me traz um presente para a Anísia. E a letrinha falou, mas parece tanto com a letra do Alessandro. Ele falou, foi ele que me ensinou. Esse filho com 17 anos falou assim, pai, foi Deus que falou com o senhor? Eu falei, foi, filho. Eu falei, então o que o senhor está perguntando? O senhor está preocupado com o quê? Eu falei, não, então tá bom, toma, besta, vai. E aí Deus me deu graça, larguei tudo, mas ainda fiquei resistente. Mas você falou assim, você largou para ir para onde? Deus não falou onde, foi igual a Abraão. Só me disse o seguinte, você não continuará no ministério, na igreja que você está. Vou te levar para local, para que você possa alcançar as nações. Levei 2 anos para fazer isso. 2 anos, 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, Deus me levou lá no fundo do poço e jogou um caminhão de pedra por cima. E quando eu estou lá, falei assim, eu me rendo. Falei, mas com uma condição. Agora o seguinte, e eu tinha recebido diversas propostas para pastorear igrejas. Propostas mirabolantes, propostas boas, que eu poderia escolher. Eu era muito bem quisto. E aí eu fui e falei, não. E vim aqui para Alfenas, num seminário da Donep. Eu era coordenador de seminário, não fazia mais. Eu tinha saído da Donep. O Rio me liga e falou assim, eu preciso de você. Ou Alfenas, ou na região, Zona da Mata. Eu não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, não conhecia o presidente do capítulo, não conhecia nada. Falei, então eu quero ir para essa cidade que ninguém me conhece. E eu vim. Quando terminou o seminário, no nosso seminário aqui foi uma bênção. E aí recebi a proposta. Falou, escuta, prega na nossa igreja hoje à noite. Foi num domingo, eles me deram assistência até 1 hora. Encerrou o seminário. Passou, prega na nossa igreja hoje à noite. Fui, preguei, liguei para minha esposa, falei, vou ficar aqui, amanhã eu vou embora. Preguei naquela noite, achei a igreja assim maravilhosa, mas a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande na época. Aí conversando com o senhor Jonas, me contou parte, mas eu fui embora. E eu falei com eles que eu estava agora à disponibilidade para Deus. 1 semana depois recebo um telefonema do presidente do capítulo. Olha, o nosso vice-presidente estava separando, mas depois que você falou sobre família, ele já saiu em lua de mel com a sua esposa, o casamento foi reativado. 15 dias depois, o senhor Jonas me liga, olha, nós te conhecemos e no seminário 75% da igreja te conheceu. E depois nós vamos aqui, no domingo nós oramos aqui a diretoria da igreja e resolvemos a convidar você para ser o nosso pastor da igreja. Falei, ô senhor Jonas, ora a Deus. Ele falou assim, 75% da igreja te conheceu, que é o senhor no seminário e você pregou na igreja. E os 25%, pela minha palavra, a igreja foi unânime de convidar. E eu falei, não, vamos orar a Deus. Se Deus falar com a minha esposa, os meus filhos, eu falei, mas eu estou te convidando você para ser o pastor. Eu falei, eu tenho um princípio, se eu não conseguir apacentar a minha casa, eu não sirvo para apacentar a casa de Deus. E ele mandou uma proposta, até dia 15 de janeiro. Chegou dia 15 de janeiro e eu não tinha resposta. E pedi a Deus que Ele me desse mais uma oportunidade. Liguei para Ele. Falei, então o Senhor me dá a oportunidade até o final do mês. Porque senão eu vou matricular meus filhos. Tem um fazendo o primeiro científico, o outro vai fazer o segundo. E os outros 2 já não estão mais. Falei, tudo bem, eu aguardo.
dia 25, aniversário do Mateus, eu e a minha esposa não tinha dinheiro para comprar um bolo. Falei, minha filha, nunca aconteceu conosco. Às vezes você fala em dificuldade, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, desempregada, ela tinha uma pré-escola, tudo assim, aquela dificuldade. Eu falei, vamos, você não conhece Alfenas, você não conheceu a igreja, vamos levar o Mateus para conhecer, e lá ele vai ver, vocês vão ver. E lá, mas eu tinha feito um pacto com Deus, eu só aceito o desafio, eu não falei nada com a minha esposa, já tinha mais de ano que eu tinha feito esse desafio com ele. Eu só aceito o desafio se o senhor falar com a minha esposa, olha, eu quero, para onde você for eu vou, porque eu não quero comigo uma mulher rixosa, certo? Então eu fiz um pacto com Deus, e nós fomos, quando chegamos no Trevo de Lavras, estavam em viagem, eu, Anísia e Mateus, ela falou assim, bem, nós vamos lá, você vai aceitar? Eu falei, não filho, eu não tenho ainda a resposta de Deus. Ela falou, deixa de ser cabeça dura, por favor, que nós estamos cansados de sofrer. Então a partir de hoje eu vou orar, se Deus quiser tratar, trata com você. Eu e os nossos filhos não somos culpados pela sua cabeça dura, porque Deus é testemunha, e já vem viajando, eu estou pronta a ir com você, onde Deus mandar. Falei, então tá bom minha filhinha, não falei nada com eles. Cheguei lá e falei, preguei no sábado, no domingo, aí fomos numa reunião na casa do Jonas, e aí na reunião o senhor Jonas falou, o que o senhor resolveu? Eu falei, está resolvido. Ele assustou, mas o senhor não vai fazer contraproposta? Eu falei, não estou procurando emprego. De emprego bom eu tinha. O senhor não vai poder pagar nem um quarto do que eu recebia. E me pagavam bem, mandou uma proposta caprichada, mas eu tinha um ótimo salário. E aí eu falei, estou pronto. A Anísia assustou, não tinha falado nada com ela. Falei, já tem a resposta de Deus, alugue a casa e busque meus móveis, que eu não tenho condição para fazer mais nada. Falou, quando? Falei, vocês é quem sabe. Isso foi dia 25 de janeiro. Oi? 26 de janeiro, exatamente. Fomos passar lá o aniversário, e aquela alegria, a festa de aniversário dele, foi uma decisão para mudar para Alfenas. No início de fevereiro, eu vim com os 2 meninos, para que eles pudessem matricular. Era o carnaval, nós viemos, passei o carnaval, a Anísia ficou lá fechando a escola, passando a escola para outra, largou tudo e viemos. E começamos aqui, ficamos aqui 11 meses, mas nesses 11 meses eu pude receber, tinha aqui uma equipe boa de trabalho, e eu quero chamar a atenção, muitos deles não estão aqui hoje, com grupos vidas, passou a missão, sobre missão, falando sobre a visão da igreja, e eu assimilei aquela visão. Com 11 meses nós fizemos 7 batismos nas águas, foi conversão em massa. E para a glória de Deus, quando chegou no final, eu falei, olha gente, nós precisamos agora, já tinha vindo gente de Divinópolis participar conosco aqui, e queria voltar para lá, abrir um grupo vida, o pastor Antônio passou por aqui, abrimos um grupo vida em Divinópolis, falou, você vai lá uma vez por mês, fui eu, sou Jonas, e uma vez por mês a gente ia, certo? Estava sempre lá, e dali, quando eu fui, falei, agora tenho que mandar um pastor, e aqui teve uma certa dificuldade, não achava a pessoa, apareceu um não. Falei, então, saber de um caso, eu vou, mas o senhor não pode. Falei, posso. Se não tem ninguém para enviar, eu sou o enviado. Então, você é pastor da igreja, você não pode deixar de fazer missões. Ah, mas eu não tenho, porque às vezes a gente fica segurando, querer o cara perfeito. E às vezes me chamam de louco, o senhor é louco, mandou o indivíduo, já tinha alguma coisa lá, nada. E se der certo? Mas se não der certo, mas se der? Se não der, já não tem. Então eu sou louco para plantar igrejas. Passando, fomos para Divinópolis, e ali Deus fez algo sobrenatural. E começamos a plantar a igreja aqui para o sul de Minas. E eu não sou muito, eu quero orientar aqui pastores. Quando você vai para uma cidade e falia, o povo, geralmente as povos vão te admirar. Certo? Gosta de você. Eu tive um relacionamento aqui, eu sentia em casa, a igreja me amava, certo? Ah, mas o senhor vai sair e tal. Eu não volto mais naquele local, a não ser que tenha um convite. Não entro em contato com as ovelhas, porque um outro pastor vai assumir.
E eu sendo querido para aquilo, eu vou ficar sempre, porque tem gente que gosta. Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas lá em Alfena. Aqui já tem um outro pastor lá, uma pastora. Ah, mas ela não faz igual o senhor. Claro, ela não sou eu. Ah, mas ele não é você. Então Deus precisa de homens e mulheres que querem realmente. Então venho, pastor, mas eu quase não venho aqui. Se me convidar eu virei. Mas só, não faço, mas eu oro todos os dias. E quando eu fui, ficaram até um pouco chateados comigo. Mas quando participamos de uma primeira reunião da IET, que esse grupo foi lá, o senhor Jonas, quando viu os pastores que estavam frequentando, lá na reunião da IET, já estava em Lavras, já tinha, o pastor, eu não era o pastor de lá não, mas tinha plantado a igreja aqui no sul de Minas e Centro-Oeste. O senhor Jonas me abraçou e começou a chorar. Senhor, me perdoa, eu te amo. Até hoje eu encontro com esse homem, ele me abraça, chora, ele me liga, chora. Eu tenho um carinho especial por esta família. O senhor Jonas e dona Terezinha são como pais para mim. Eu não sou de muito coisa assim, porque eu estou ocupado numa grande obra. Tivemos problemas e tal, veio a morte do Rick Silva, nós estávamos preparados para a gente alcançar toda a nação, veio e ficou 2 anos praticamente parado. Quando nós levantamos agora, a igreja está pronta, eu entro agora, vem a pandemia, mais 2 anos e a igreja começam a fechar. O Sai de Candeias, já tinha Nepomuceno, abrimos lá, quando foi abrimos, inauguramos a 4ª igreja, certo? Levantamos 4 pastores, fui para Candeias para começar tudo de novo. Esse cara é doido. A hora que ele podia usufruir daquilo do trabalho dele. O nosso trabalho é no Senhor. Fui para Candeias, plantamos uma igreja, vamos para Divinópolis. Aí viemos para Lavras. Lavras teve um problema, a igreja encerrou. Falei, não vai encerrar. Tivemos lá o pastor que foi quantas vezes lá, tinha Lavras no coração. O cara saiu, levou tudo. Nós começamos lá do zero e levantamos a igreja novamente. Saímos lá, estava bem agora, vamos para Divinópolis, passando com a pandemia, todas as igrejas passando. E aqui está o pastor Zé Berto. Mas a minha nora falou, pastor, a igreja está definhando, está com uma dificuldade, pagando um aluguel caro, e o povo saindo. Ou agora com as lives, o povo só quer, não está vindo à igreja. E eu fui, ora minha filha, eu só venho se Deus mandar. Eu cheguei lá em novembro do ano atrasado. Cheguei lá, Deus falou comigo claramente. Não, a minha esposa foi e falou assim, olha bem, você não acha? Eu falei, não, se ele não falar comigo, não vem. Quando chegou dezembro, janeiro, Deus fala comigo, é aqui que eu te quero. Não postei 2 vezes. E fomos. Chegamos lá, estava com uma igreja que estava com dificuldade para sobrevivência. Falei, olhando tudo lá, pagando um aluguel caro. Falei, meu filho, eu vim para te ajudar. Agora vou plantar a igreja aqui. Então você pode, eu vou te ajudar você a fazer ela crescer. A esposa dele chorando falou assim, não, eu vou te dar 1 semana para você orar. Se você quiser trabalhar junto, nós vamos jantar junto. Ela falou, é hoje, pastor. Nós dou a resposta. 1 semana, hoje. Me deu a resposta e eu entreguei. Falei, então assumi o trabalho. Primeira coisa, vamos entregar à igreja o templo lá do centro. Mas vai ter custo, tá? Nós dois levantamos, arregaçamos as mangas e fomos lá fazer pintura, ele perdeu, depois fizemos tudo lá, entregamos o templo. Olha, onde você tem gente? 3 bairros assim, tem mais pessoas. Falei, então é lá que nós vamos abrir uma congregação, lá no centro. Sair do centro e vamos lá para o bairro. Onde mais você tem gente? Tem um bairro lá no Caixa Prego, lá tá assim, tem um pastor meu auxiliar que mora lá. Então, falei, é lá que tem uma casinha, tem uma garagem, tem. Na minha casa não tem ninguém ainda não, mas nós chegamos, minha casa é grande, tem garagem. Então nós vamos passar para 3. Pastor, você não tem dinheiro para montar uma? Mas aluguel que era pagando quase com aluguel, com água, luz, quase 4 mil lá, nós arrumamos um com 800 e os outros aluguel de graça. Não tinha local. Então você tem que ter criatividade para plantar a igreja. Então isso que é, e a igreja, plantação de igreja está no DNA, é a parte básica. Nós vimos aqui a oração, isso tudo com oração, jejum, e Deus orientando. Mas você não pode fazer, porque você não abre. Eu quero uma igreja grande. Eu cheguei a abrir 4 igrejas em Nepomuceno. Agora que abri a 4, inaugurar, eu saí.
me falaram, porque eu tinha falado com Deus: Senhor, eu quero uma igreja aqui em Nepomuceno, 27 mil habitantes, eu quero uma igreja com... Escolhi até o terreno, 5 mil membros, que eu queria ser conhecido. O senhor, você quer fazer uma igreja com 5 mil membros? Então, quando eu fui para Singapura, ele falou assim: então agora você vai levantar 5 mil líderes, plantadores de igrejas. Vim de Singapura com esse propósito: vamos plantar pequenas igrejas. Aí nós vamos atingir o Brasil todo. Mas com a pandemia deu problema, mas com todos os problemas, nós fomos para Divinópolis, abrimos 3, e não foi mais não, abrimos a 4ª no município lá, já estão partindo para um outro município, certo? Abrindo Grupo Vida. Só para vocês terem uma ideia, pastor José Berto é da igreja região 1, fica de pé, Zé Berto, só para eles conhecerem. Pastor Fagundes, da região 2, sou eu. Pastor Marcos, fica de pé, tá ele e a esposa do casal de pastores, da região 3, da região que nós plantamos lá no município, Água Limpa, pastor Carlos e pastora missionário Carlos, missionária Adriana, fica de pé, por favor, esse casal, certo? Só aí nós já temos 4, e todos eles estão aqui, na conferência. Podem sentar. Você fala: vocês têm muito dinheiro. Tem dia que nós vendemos o almoço para comprar a janta, mas não falta dinheiro para abrir igrejas, porque é do Senhor. O reino de Deus precisa expandir. Mas agora eu quero dar minha aula hoje. É o seguinte: a unção está na visão. Se você não cumpre a visão, a unção não vem sobre você. Você recebe unção para cantar o reteté, virar piruleta e fazer isso e tal coisa, mas não planta a igreja. Isso Deus não quer. Deus quer igreja que tenha realmente, que planta a igreja que planta a igreja. E quando eu recebi a visão, igreja que vai e planta líderes, que levanta líderes, igrejas que planta igrejas, e tem a visão 1.2, 2.25, isso aí não tem jeito. Quando o pastor Riquicilde foi dizer isso para nós, que eu vou ensinar para vocês, nós fomos em Divinópolis, vou ensinar para vocês como plantar igreja 1.1, 1.2 e 2.25. Plantar igreja, que planta igreja a cada 6 meses, dá para você plantar uma nova igreja. Igrejas, 25 igrejas em 2 anos, ou chegar lá, se você fizer a visão de acordo que ela manda a unção, você vai receber. Eu não sabia como, e ele também não disse, ia ensinar. E chegou lá, nós fomos para um hotel, eu estava lá dormindo, e acordei. Eu tenho um costume de acordar de madrugada, eu fui orar. Nisso eu levantei pé ante pé, dobrei ele meu joelho, e aquilo ficou na minha cabeça: o que eu vou fazer? Senhor, como que eu faço? Como que pode fazer? Como que esse homem pode nos ensinar? Plantar igreja, tantas igrejas, em tão pouco tempo. Me ensina, Senhor. Só se, por exemplo, tiver uma unção sobrenatural. Porque se o Senhor mandar uma unção sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida de cada pastor, sobre a vida de cada igreja, eu tenho certeza que o Senhor fará. Agora, como eu posso ter essa unção sobrenatural? O Senhor falou com todas as letras para mim: a unção está na visão. Se você cumpre a obrigação, o foco na visão, nós estamos. O que você vai aprender, está aprendendo aqui nessa conferência. Se você sair daqui e for para a sua cidade, o seu estado, para a sua nação, e colocar em prática a visão, que aí nós vimos, oração contínua. Orar como? Parar de negativismo, em tudo dar graças. Começa a reclamar: isso não dá certo, eu estou sofrendo isso. Nós ouvimos ontem o pastor Antônio dizer: até aquilo que você tem vai ser tirado. Para de murmurar. Mas pastor, não tem tempo, eu sou um homem ocupado, uma mulher ocupada. Quem falou que precisa ter tempo para orar? Qual a sua ocupação? Não, mas eu já oro muito. Você ora 25 horas por dia? Não, estou falando muito, tem que ser mais de 24.
Porque 24 é o necessário. Orar sem cessar. Você está lá fazendo suas atividades, está orando. Você está lá no curso, está lá no fogão, está lá orando. Vai dormir, dorme orando. Acorda orando. Nós chegamos tarde, levantei 3 horas da manhã para mim vir para cá e tal. Ainda cheguei atrás com interrupção no caminho. Deitei tarde, mas aí cheguei aqui. Nós ficamos aqui até mais tarde, fiquei lá, depois a Nízia foi dormir, eu fiquei preparando e tal. 4 horas da manhã eu estava de pé ante pé, e fui lá falar com Deus, esperando dar o tempo para vir aqui, e pedindo ao Senhor, o que eu posso falar para a sua igreja para receber essa nova unção. Então, receba a visão. Então, eu estou falando com uma experiência. Agora, sabe quem é Fagundes? Um Zé Mamão. Certo? Um Zé ninguém, não tem nada. Deus levanta aqueles que não são para confundir os que são. Então você, mas comigo eu não tenho jeito, eu não tenho preparo, eu tenho dificuldades, e muitas dificuldades. Certo? Eu não sou aquele pregador que prega tudo dentro da... Nada. Eu só posso falar aquilo que eu recebo. Agora, eu quero ter intimidade com Deus. Se você pensar numa coisa boa que aconteceu nesta nação, foi esse período de pandemia. Nesse período, como eu estreitei o meu relacionamento com Deus. Nós fizemos relógio de oração, orando e tal, e mostrando. Alguns não fazem, não cumprem, mas não tem problema. Mas eu estou fazendo, tem muitas pessoas fazendo, os pastores líderes estão fazendo, e nós estamos ensinando aqueles que estão chegando agora a fazer. Os filhos estão fazendo. Por favor. E se você agora não esqueça da visão, uma parte principal desta visão é plantação de igrejas. Porque às vezes, eu estou aqui tem tantos anos e nunca plantei uma igreja. Você é crente, você é um bom pastor, você tem tudo isso, mas não faz parte desse ministério. Você não está cumprindo a visão desse ministério. A visão nossa é alcançar. E a palavra que eu quero ler para você, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu tenho falado isso tudo em quase. Atos, capítulo 1, versículo 8. Alguém sabe aí até de cor? Cita bem alto, que é muito conhecido. Mas recebereis o poder do Espírito Santo de Deus que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Você vai receber o poder do Espírito Santo, não é para você ser juiz, para julgar os outros. Você vai receber o poder do Espírito Santo, não é para ser promotor, para acusar os outros. Você vai receber o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha de Jesus. Sabe o que é o testemunho? Aquele que dá a vida pela verdade. Jesus, quando escolheu os homens, não escolheu homens os mais capacitados. Tinha homens capacitados, talvez o mais capacitado é o que traiu ele, Judas. Então tenha cuidado, não é pela capacitação. E ele escolheu homens, para ele fazer isso não. Primeira coisa da escolha, para estar com ele. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa estar com ele. Para quando você falar, chamar ele pelo nome. Ele te conhecer. Ele vai falar com você e falar assim: filha amada, filho amado. Essa é a intimidade. Jesus chamou e exerceu o seu ministério, e ensinou como deveria fazer. Depois mandou que eles fossem fazer. Ele fez com eles, depois mandou que eles fossem fazer.
e foi até a morte. E agora é interessante, Jesus fez sinais, maravilhas. A Bíblia diz que se fosse escrever tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, o mundo não caberia. Ele fez muito mais do que isso. Mas antes de subir, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí. Mas se vocês verdadeiramente creem em mim, vocês farão sinais e maravilhas muito maior do que eu fiz. Pastor, maior, exato. Porque eu vou estar com meu Pai intercedendo por vocês. Vocês vão ter o privilégio, o mesmo privilégio que eu tive. Tudo que Jesus fez, que às vezes a gente fala assim: Jesus Cristo homem, Ele fez, Ele teve sede. Jesus Cristo homem, Ele teve fome. Jesus Cristo homem, Ele cansou. Mas Jesus Cristo Deus, Ele fez milagre. Não, Senhor, aqui na terra, em momento nenhum Ele usou de sua deidade. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de sua deidade. Ele viveu na dependência do Espírito de Deus e do Pai. Quando ele foi batizado, o Espírito de Deus manifestou sobre a vida dele, sobre o corpo dele em forma corpórea. E a voz de trovão lá do alto: este é o meu filho amado, a quem eu sinto prazer. É isso que o Senhor quer de você e de mim. Ele olhar para mim e para você: esse é o meu filho amado. Mas Jesus disse, quando ele foi, ele ressuscitou, ele deu as instruções. E nós já citamos, já vimos citar aqui. Mateus capítulo 28, o versículo 18, Jesus aparece aos seus discípulos e diz assim: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Para que eles tivessem essa consciência, que todo o poder agora, mas pastor, agora no céu, na terra ele não tinha todo o poder, mas agora ele pagou o preço lá no Calvário. O homem, Jesus Cristo, o homem pagou. O homem pecou, Jesus Cristo, o homem pagou o preço com seu próprio sangue. E agora recebe e dá uma ordem: ide fazer discípulos em Alfenas. Não, não e não. Em Alfenas, no estado de Minas, em todo o Brasil e até os confins da terra. Esta é a visão. Esse é o poder do Espírito de Deus para a tua vida. E se você assim estiver, sair daqui nesse propósito, cumprindo estar focado nessa visão, você vai ver a mudança radical. Pastor, a minha igreja tem líderes, até saíram muitos, claro. Líderes começam a juntar, começam a dar uma cabeçada no outro, certo? E até que sai. Até que o dono do rebanho fala assim: ó, vai embora, vai daqui. Não dá tendo lugar para você não. Você não lambe o sal e não deixa os outros lamber, certo? Isso aí estou falando linguagem lá da roça. Você punha o sal lá e ele ficava ali na beira do coxo, não deixava os outros chegar. Você não, então, se você ficar criando muitos líderes para ter ao seu lado, a minha igreja tem 300 e tantos líderes e tal, nós temos aqui reunião de líderes na segunda região. Para com isso, você vai arrumar, daqui quando menos espera, sai aquele punhado, vai plantar outra igreja, vai para uma outra denominação, e fica ali tão cheio de problema, qualquer coisinha quer sair da igreja, certo? Hoje, por que essa rotatividade de igrejas? Porque o indivíduo, qualquer coisinha vem, não me passei ali, o senhor Jonas passou lá perto de mim, nem me cumprimentou. E você viu ele? Vi. E por que você não cumprimentou ele? Eu estava esperando ele me cumprimentar. Porque às vezes já aconteceu comigo. Você chegou de viagem, eles te acolheram bem? Eu falei: claro. Mas te abraçaram, te beijaram? Eu falei: abraçaram, beijaram. Porque eu sou beijoqueiro. Eu sou discípulo da Diná nessa coisa. Nessa pandemia, me falaram, eu cheguei na Pomocê, falei: agora eu quero ver o pastor Fagundes, não pode abraçar, não pode. Eu falei: não pode, isso eu sei que eu já, mas só se não chegar perto, se eu não chegar perto. Mas não estou nem aí. É proibido para mim, não. E aí o seguinte, mas me abraçaram, me beijaram. Mas saíram de onde você estava? Não, fui atrás de cada um deles, ué. Eu não gosto de abraçar e beijar. Eu não gosto de que me cumprimentem. Então eu vou cumprimentar. Agora, se você não semeia, quer colher,
Ah, meu amado, pelo amor de Deus. Então vocês receberão o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. E nós temos que fazer discípulos em Alfenas e tal, e até os confins da terra, e ensinar. Agora, pastor, não dá para mim, eu tenho uma atividade aqui, não tem problema, você ainda não pode sair, mas os seus discípulos, e os seus liderados, mas não vão fazer como eu é quem gosto, eu faço assim porque eu faço isso, nós temos gostando do reteté, gostando de planta bananeira, vira piruleta, não sei mais o que, faz trabalho com isso, trabalho social, tudo isso é importante, mas o mais importante é ser testemunha de Jesus onde você estiver. Pastor João Paulo bateu aqui, eu não sou um pregador, não sou um evangelista, mas eu olho para o indivíduo e falo assim, olha, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pastor, mas o senhor está deixando muito a desejar. Sabe por quê? O meu talento não é igual ao seu. Eu tenho só 10 talentos. Você tem 100. Se você produz 50 ou 80 e eu vou produzir 10, eu estou 100% do agrado de Deus. Eu sei com 80, 8 vezes melhor do que eu, mas se você não está dando todo o seu talento, Deus vai te cobrar. Por isso você tem que levantar líderes, mas não deixar ele debaixo do seu braço, das suas asas. Meus líderes estão aqui, tudo aqui do meu lado, eu sei que a galinha choca, certo? E você só tem 10 talentos, qual o máximo que os seus discípulos vão receber? No máximo, até 10, e se ele tem 50? Eu tenho discípulo meu que eu criei aqui, tem aqui, hoje aqui, indivíduo que está aqui, prega, ele é convidado para pregar, e pregador em diversas cidades, diversas regiões, certo? Ele prega assim, e fala assim, mas o senhor não tem medo dele tomar o lugar do senhor, ser melhor do que o senhor? Eu falei, não tem jeito, eu sou único. Diante de Deus não tem ninguém igual a mim. Ninguém. Eu sou. Mas eu queria que você fosse igual o apóstolo Antônio. Eu falei, não sou, ele é único também. Mas você não tem medo, o seu discípulo chega lá, vai ser um pregador, ele vai ser convidado para pregar. Eu falei, louvado seja Deus. Mas se ele chegar lá, fala assim, ele vai perguntar ele, quem você é? Eu sou discípulo do pastor Fagundes. Ele falou, uau! E eu pensei, se o discípulo assim, igual imagina o mestre, se conhecer, vai falar assim, uai. Mas eu não estou nem aí. O importante é que ele seja conhecido. O importante é que ele seja. Então, por favor, esta visão você não consegue colocá-la em prática na força do seu braço, no seu preparo teológico. Tudo isso é importante. Você ter força, você estudar, na sua nada. Você não consegue cumprir esta visão com seus títulos. Esta visão você só pode cumprir se você estiver na unção do Senhor. E Deus se encarrega de te dar uma unção sobrenatural quando você entra em obediência. Quando o pastor Rickfield explicou, aí agora eu volto meu oração da madrugada lá em Divinópolis. Aí quando eu vim para a reunião 9 horas, 10 horas, o pastor Rickfield pregando, e ele pregando, foi até na hora do almoço, ele falou assim, quando terminou, e eu não tinha falado nada com ele, nem com o Antônio, com ninguém, nem com a Anísia eu tinha dito, era eu e Deus. Ele tinha falado assim, a unção sobrenatural, você vai adquirir, cumprir a visão, na visão tem a unção sobrenatural. E aí quando terminou a mensagem dele, ele parou assim, deu aquele sorriso, falou, agora vocês estão me perguntando, mas o que o senhor está pedindo é impossível. Silvinho estava lá, e a Lena estava lá, lembro. Depois o Silvinho já foi em Lavras, eu não sei se lá em Divinópolis ele estava também não. Estava, né? Lembro quando ele terminou, ele falou assim, agora vocês vão me perguntar, mas como eu posso adquirir essa unção sobrenatural? Ele falou, se vocês me perguntarem, eu não sei, mas tem alguém aqui nesse público aqui agora que sabe. Deus disse a ele, esse que vocês chamam de apóstolo do amor, e apontou para mim. Quando ele apontou para mim, eu comecei a chorar. Ele tem a resposta para vocês. E eu comecei a chorar.
e chorar copiosamente. Na hora do almoço eu lembro, eu procurei ele e falei com ele. Ele falou: você sabia, filho? E durante o tempo que nós trabalhamos com ele, foi de uma alegria tão grande, algo sobrenatural. O que eu aprendi com aquele homem, o que eu aprendi com o pastor Antônio, o que eu aprendi com esses homens. Às vezes você fala assim: mas ele é perfeito. Não, se fosse perfeito ele não estaria mais aqui. Vai ter condição de às vezes você entrar, o seu líder está assim: mas olha, eu não concordo muito com isso. Mas você tem condição de nós alterarmos? Não, eu recebi de Deus assim, então cumpra-se. Deus pega as coisas e faz assim, muda. Então, em nome do Senhor Jesus, a unção está na visão. Lembro quando ele morreu, nós estávamos lá e o Shen e o Mateus chegaram no finalzinho da reunião que nós estávamos em Varginha. Nós tínhamos realizado a reunião em Varginha, em Candeias, e ali naquele dia eu fiquei com ele. Nós tivemos uma reunião durante o dia, toda a reunião da IET. Na hora do almoço nós tivemos uma reunião em particular, eu, ele, o Antônio e um pastor, e o Mateus estava junto, era o intérprete. E aí depois, quando o Antônio falou: agora eu tenho que continuar lá embaixo. Eu falei: mas eu quero continuar com o senhor. Eu fiquei eu, ele e o Mateus, e ele dando as coordenadas, como que nós íamos alcançar o Brasil. 4h30 ele desceu, 6h30 ele saiu de Candeias, 7h30 ele estava morto. Quando nós ficamos, o Antônio ficou sabendo às 11h, me liga 11h15, eu falei: estou indo, o corpo está lá em Três Pontas. Eu fui no outro dia, certo? Eu não vou suspender a reunião, porque lá ele ia dar sequência, ia falar mais, e nós fomos para a reunião assim arrasado, mas conseguimos. O Mateus e Shen ficou o dia inteiro procurando, arrumando coisa para arrumar os papéis e tudo. E eu com o Antônio, não, o Antônio deu abertura. No final ele falou assim: você vai fazer o fechamento. Nisso o Shen entra. E lá ele olhou lá a lista de entrada, 197 pessoas tinham participado daquela reunião. Nós chegamos, não contamos nada para ele, só que eu falei em particular para o pastor Vitor Lúcio e o pastor Vaguinho, eles começaram a chorar. E aí o Shen chegou, o Antônio falou: Shen, quer uma palavra? Eu falei: eu quero. De madrugada nós estamos assim, eu estou entrando em contato com Singapura. Já falei com mais de 90 líderes no mundo, e tem uma só pergunta: quem será o substituto de Silvio? Quem fará o trabalho que ele vai falar? Eu respondi para cada um deles o que eu quero responder para vocês. Eu olhei 197 pessoas. E se vocês me perguntar quem vai substituir Silvio, e aqui eu estou vendo 197 pessoas para dar continuidade ao trabalho dele. Você recebeu a visão, vai tentar colocá-la em prática. E para receber essa visão, você precisa da obediência, da oração, de uma vida com Deus, e realmente ter a unção do Espírito de Deus. E para a glória de Deus eu fiz um pacto com o Senhor. Mas demorou 2 anos, eu volto a repetir, para a igreja se acomodar em Singapura, porque ele era muito centrado dele, e aí teve que montar todas as equipes. Os 16 regionais eram diretores eram ligados direto a ele. Agora, até estruturar essa estrutura toda para ter a organização. Quando estrutura, vem a pandemia, mas isso não pode estragar. Aqui não sai do meu coração. Até o final de 2023 nós precisamos mandar missionário para todo esse Brasil, preencher todo esse Brasil e começar para as nações. Nós vimos aí o que nós recebemos ontem aqui do pastor Antônio. Então isso é apenas o começo, mas o melhor ainda está por vir. E ao sair daqui, vocês sairão nessa nova unção, nesse foco, com esse foco e colocando em prática. A sua igreja será uma igreja plantadora de igreja, enviando missionários para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja. Senhor, é o teu corpo. Nós temos pessoas aqui da região Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Senhor.
Nós temos aqui representante de todos. Por favor, entra com providências. Capacite esses homens e mulheres para que possa levantar novos discípulos, novos líderes, líderes que planta, que forma novos líderes, que ganha novos, que discipula, que envia, que faz, que planta a igreja, não só na sua região, não só na sua cidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que nós saiamos aqui nesse novo propósito, em nome do Senhor Jesus, é o que te peço e já te agradeço agora e por todo sempre, amém. Amém.